Vou passar a palavra agora para a Graziele Soares. A Graziele é enfermeira do Centro de Saúde Confisco do SAMU de Belo Horizonte, que vai compartilhar a experiência de aprimoramento da atenção primária em Belo Horizonte para atenção à saúde mental, revelando as inovações e os desafios da capital mineira. Então, Graziele, você também tem 10 minutos para sua exposição. Boa tarde. Eu queria iniciar minha fala falando que eu estou na Prefeitura de Belo Horizonte desde 2007, né? Então já tenho um longo percurso. E eu costumo dizer que eu fui escolhida, né? Sou enfermeira de formação e que eu não escolhi minha profissão, mas eu fui escolhida pela enfermagem. Tudo começou, minha experiência na saúde mental começou com a minha indignação, né? De ver os usuários que sempre procuravam unidade básica para renovação de receita. Em 2009, eu fui transferida para uma unidade que não tinha psicólogo na equipe. E aí isso ficou mais intenso, né? A assistente social da unidade até tentava fazer alguns atendimentos, né? Mas por se tratar de uma comunidade de alta vulnerabilidade, ela não dava conta de atender a todos os pacientes. E o médico da equipe já tinha muitos anos que estava no centro de saúde e conhecia todo mundo. E aí eu tive que enfrentar muitos desafios, né, para conseguir envolver os usuários nesse cuidado, porque a maioria já estava habituada à simples renovação de receita sem ter nenhum atendimento vinculado. Pergunta-se, eu tinha alguma capacitação para esse atendimento? Não necessariamente, eu fiz apenas uma disciplina de saúde mental na minha formação e eu não tinha sequer ideia do que eu encontraria. Mas eu não tive medo, né? E sim muito interesse em melhorar a condição desses pacientes. Comecei chamando os usuários, né, que deixavam as receitas para renovar. Combinei com o médico que ele não deixaria essa receita na recepção, que todas as receitas ficariam comigo. E quando o usuário vinha buscar, eu chamava no consultório para ter uma conversa, explicava que eu estava ali há pouco tempo, que eu queria conhecer a história do paciente. E aí eu fui assim, surpreendida, porque muitos me pediam para que eu marcasse um retorno, que eles queriam voltar para continuar a conversa, que tinham gostado muito, né? E também fiz um levantamento com base na dispensação dos medicamentos na farmácia, daqueles pacientes que eram consumidores de psicotrópicos, e através desse relatório também eu comecei a chamar esses pacientes que estavam próximo da data da renovação da receita, eles já vinham com o atendimento agendado para poder eu ter um bate-papo, conhecer os casos, né? E aí eu tive um grande enfrentamento na unidade, porque meus colegas enfermeiros falavam assim, mas você está inventando moda e levantando demanda que não dá trabalho. Não se tratava de nenhum atendimento profissional, psicólogo, mas sim de alguém que tinha um ouvido, né, sedento para conhecer a história, para fazer algum acolhimento, né? E ser um ponto de escuta mesmo para esses pacientes. E uma coisa que aconteceu com o passar do tempo, eu me deparei com muitos desses pacientes adoecidos, de questões clínicas mesmo, né? Hipertensão, diabetes, cardiopatia, várias doenças que eles sequer sabiam que tinham. Pedra na vesícula, hérnia, problemas ortopédicos, que muitas vezes eram associados aos problemas psicológicos e nunca algo físico. Pacientes que aprenderam a conviver com dores e desconfortos, tidos como normais e aceitáveis. Conseguir criar vínculo, fazer citopatológico, mamografia, exame laboratorial. Identificamos até tuberculose em paciente com tosse crônica, que estava associada ao uso excessivo do cigarro. E logo nessa época também a gente começou a trabalhar com a lógica do matriciamento em Belo Horizonte. A nossa unidade ganhou um psicólogo, né? E mensalmente a gente tinha uma reunião de matriciamento com a psiquiatra de referência, com o pessoal do CAPS, que aqui em BH a gente chama de SERSAM, assistente social e o restante da equipe da unidade básica, que eram os médicos, enfermeiros, com a participação dos técnicos de enfermagem e agente comunitário de saúde também. No início, as reuniões eram um pouco produtivas, com mera transferência de cuidados. O médico passava o caso para a psiquiatra, que ele queria que ela atendesse.
Mas com o tempo e com o passar, né, da discussão dos casos, eu levando todo aquele caso construído, esse matriciamento passou a se tornar algo muito mais produtivo. Para mim era uma aula e tanto, porque ali realmente eu aprendi o que era trabalhar sob a lógica do matriciamento em saúde mental. Muito foi que eu aprendi foram nessas reuniões, onde que a psiquiatra esmiuçava os casos, explicava, e foi ali também que eu aprendi a ter algum manejo com esses pacientes. E às vezes até consegui pensar em revisão de tratamento, necessidade de novas intervenções. Aprendi também que para discutir um caso era necessário conhecer e também o que era importante na construção do caso. Qual que é o impacto na vida do paciente, né, do usuário e suas perspectivas para o futuro. Foi para mim necessário a superação de muitos estigmas. O enfermeiro ele não faz terapia, mas o enfermeiro tem ouvidos e deve usá-los. É só renovar a receita e está tudo certo. A pessoa não é somente o consumidor de psicofármacos, mas alguém que existe, sente, sofre, deseja e espera. Não liga porque ele fala, é doido, vem sempre com essas mesmas queixas. Pessoas com transtorno mental têm um corpo biológico, que adoece e carece de cuidados. Nenhuma queixa deve ser ignorada, e sim explorada. Quanto mais quieta a pessoa ficar, melhor é para a equipe de saúde. Nem sempre o silêncio significa estabilidade do quadro psíquico. Quais avanços a gente percebeu com o tempo, né, do matriciamento? Uma redução muito grande no número de usuários que estavam em acompanhamento no CAPS, que ficou muito menor em relação à proporção dos pacientes que eram acompanhados na unidade. Menor agudização de quadros e maior vínculo com a unidade básica. Maior apropriação dos profissionais da PS em relação à medicação e manejo dos casos, reforçando o vínculo e, consequentemente, menos encaminhamentos ao CAPS e à psiquiatria. A participação de todos os profissionais do matriciamento leva o conhecimento de todos os profissionais dos pacientes que estão inscritos na área, reduzindo conflitos na ocasião da ausência ou saída de algum profissional ou outro da rede. Aproximação da atenção primária com os demais dispositivos da rede da saúde mental, que é o CAPS, centro de convivência, hospitais e etc. Nós temos ainda muitos desafios aqui. Um deles é o manejo dos casos leves, mas com grande sofrimento, que ainda não tem um espaço nessa agenda da saúde mental. Um caso novo, um egresso da saúde suplementar. O paciente às vezes vem com aquela ideia de que ele vai ser acompanhado pelo psiquiatra, e ele chega aqui, ele vai ser acompanhado pelo enfermeiro e pelo médico de família. Então, a gente tem ainda um pouco de dificuldade de aceitação, às vezes, desses usuários. Manter os encontros, né, de matriciamento em contraponto ao aumento do número de atividades do serviço, da atenção primária, e aumento dessa demanda espontânea, que não acaba nunca. O perfil profissional dos envolvidos na reunião. Nem todos os profissionais conseguem trabalhar sob a lógica do matriciamento. Tem gente que não dá conta. Habilidade de lidar com as questões da rede, que são as questões dos gargalos na assistência de determinados profissionais, ausência de uns, insuficiência dos outros, né? Um exemplo nosso aqui é a neuropsiquiatria. Mais uma reflexão. E o enfermeiro nesse processo? Né? Estou falando aqui da minha profissão. A quebra do estigma, né? Do atendimento. Não sei atender. Para mim, basta começar. Nem tudo é objetivo. No caso do sofrimento psíquico, nem sempre está explícito. É necessário ouvir. Baseie-se sempre no paciente e na sua família, e nunca no seu diagnóstico. Não permita que a demanda do serviço atrapalhe a qualidade do seu atendimento. Para isso, reserve espaço na agenda para esse paciente. Não é tudo, mas já é alguma coisa. Melhor um par de ouvidos atentos do que o isolamento. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Graziele, pela por esse brilhante depoimento. Acho que foi a gente só viu elogios aqui online sobre a sua fala, uma fala poderosa
e corajosa também, mas que demonstra muito a força de vontade que cada um de nós temos que ter para fazer o que é certo, né? Às vezes não é nem fazer a mais do que é o normal, é simplesmente fazer o que é correto para que a gente possa trazer a saúde integral para a população. Então, pô, muito obrigado aí pela sua fala, foi realmente enriquecedor e inspirador. Eu Vamos que passar agradeço a agora. oportunidade. Que Obrigada. isso. Obrigado e parabéns, tá?